Vamos agora determinar a expressão, a fórmula que nos dá a soma de uma série geométrica quando essa soma existe, portanto, quando a série é convergente. E para isso começamos por determinar a fórmula, a expressão para a soma dos primeiros n termos. Se este n for 10, temos a soma dos primeiros 10 termos, se este n for 200, temos a soma dos primeiros 200 termos, etc. Portanto, vamos encontrar aqui uma fórmula que nos dá a soma dos primeiros n termos, sendo este n aquele que a gente escolha. Então, começamos por pôr uma expressão que significa exatamente Sn, que está escrita aqui. Como podes ver, nós temos aqui os primeiros n termos da série geométrica. Observa que este primeiro pode ser escrito como A vezes R elevado a 0, R elevado a 0 dando 1. Estamos a supor aqui que, no que for dito, o nosso primeiro termo não é 0. Aliás, se o A fosse 0, podes ver que tínhamos uma série pouco interessante, tínhamos o próprio número 0, porque os termos eram todos nulos, e estamos, portanto, usando este primeiro termo não nulo, estamos também a supor que a razão que não é 0, porque se a razão fosse 0, nós teríamos a nossa série reduzida ao número A, ao primeiro elemento A, e portanto seria uma série com pouco interesse. Ora bem, então a soma dos primeiros n termos é esta expressão que aqui podemos ver, e de R elevado a 0 até R elevado a n menos 1 vão n termos. Se, por exemplo, o nosso n for 1000, se quisermos calcular a soma dos primeiros 1000 termos, observa que tínhamos aqui 999 somas, e o que nós vamos encontrar é uma expressão, uma forma mais compacta de obter esta soma, e que além disso nos vai depois permitir calcular o limite para que tende a soma de n termos quando o n tende para infinito. Ora, para isso nós começamos por multiplicar Sn por R, e isso significa o quê? Que vamos a cada termo da nossa série e vamos multiplicando por R. Assim, se multiplicarmos A por R, temos AR. Se multiplicarmos AR por R, temos AR quadrado. E se multiplicarmos AR menos 1 por R, podes ver aqui, se multiplicares AN menos 1 por R, aqui temos um produto de potências com a mesma base, neste caso a base R, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes, sendo que n menos 1 mais 1 é igual a n, e portanto, se multiplicarmos este termo por R, obtemos AR elevado a n, sendo que antes dele está o termo de ordem, o termo AR elevado a n menos 1. Por exemplo, se o n aqui for 10, este termo é AR elevado a 10 e este é AR elevado a 9. Agora vamos fazer o seguinte, vamos subtrair esta expressão, RSN, a SN. Vamos calcular esta expressão que aqui está. E isso corresponde a nós colocarmos um menos antes desta expressão e somarmos estas duas. Ora, cada termo da série que está em baixo, cada termo desta série finita aqui, fica com o sinal menos nesta operação, portanto ficamos aqui com o sinal menos, e agora somamos esta expressão A que está em cima, e podes verificar que nesta soma este termo AR cancela com menos AR, à frente deste vinha AR quadrado, cancela com este, e assim sucessivamente. Depois o AR
elevado a n menos 1 cancela com este, e sobram o a e o menos AR elevado a n, e são esses que estão indicados aqui. E agora podemos, como podes observar, retirar daqui uma expressão para Sn. Colocamos em evidência o Sn aqui, ficamos com Sn vezes 1 menos R, e também colocamos em evidência o A aqui, ficamos com esta expressão que aqui está, e agora dividimos ambas as partes da nossa expressão por 1 menos R, e obtemos esta expressão para a soma dos primeiros n termos de uma série geométrica de primeiro termo A e razão R. Por exemplo, se considerares a série que aqui está, só para perceberes aquilo que a gente fez, temos aqui esta série. Podes ver que o primeiro termo é 1/2 e que a razão também é 1/2, portanto temos A igual a 1/2 e R igual a 1/2. Podes observar que multiplicando este primeiro termo por 1/2 obtivemos o segundo termo, 1/4, multiplicando 1/4 por 1/2 obtivemos o terceiro termo, etc. Portanto temos aqui uma série de razão 1/2. Se quiseres fazer as coisas ainda de outra forma, observa que, porque aqui nós verificamos que cada termo se obtém do que está antes multiplicando por 1/2 apenas para estes 3 aqui, não é? Isso não nos garante que o mesmo aconteça para os outros, mas para teres a certeza de que o mesmo acontece para os outros, observa que se dividires cada termo pelo termo que está antes, obtens a razão da série. E isto, voltando aqui à forma geral de uma série geométrica, isto tem a ver com a forma como se obtém os próprios termos. Por exemplo, se aqui dividirmos o AR² pelo termo que está antes dele, que é AR, observa que temos, ficamos aqui com R² sobre R, que dá R. Portanto, dividindo cada termo pelo seu sucessor, pelo seu antecessor, pelo que está antes, obtemos a razão R. Portanto, quando isto acontece para cada termo e para o seu antecessor, temos uma série do tipo geométrico. Se quiseres verificar que isso é verdade para uma série, tens que dividir, arranjar a expressão geral da divisão do termo seguinte pelo termo anterior, que é o n mais 1 a dividir por o n. Okay? O n mais 1, quando escreves os termos de uma série, quando chegas ao termo geral o n, o próximo termo é o n mais 1. Porque nós avançamos de um termo para o outro, aumentando aqui uma unidade no nosso subíndice. Então, se tiveres o termo geral da série, que está aqui, que é 1 sobre 2n, podemos colocá-lo aqui. 1 sobre 2n é o nosso n, e o n mais 1 é 1 sobre 2n mais 1. E agora, se fizeres esta divisão, o produto destes dois termos exteriores fica em cima, o produto destes dois fica em baixo, e aqui temos a divisão de duas potências com a mesma base, o expoente de cima, que é n, menos o expoente de baixo, que é n menos 1, fica assim. Estes dois n's cancelam e fica 2 elevado a menos 1, que é 1/2. Portanto, o que é que nós vimos aqui? Que a divisão de cada termo pelo termo antecessor, não interessa onde a gente a faça, é 1/2, e isto é que nos indica que temos uma série do tipo geométrico. Mas voltando aqui ao exemplo que estávamos a ver, o que é que nós fizemos há pouco? Escrevemos primeiro a soma de n termos, aqui suponho que escolhemos o n4, depois multiplicamos essa soma pela razão da série, que é 1/2,
multiplicando cada termo desta soma finita, obtemos a soma finita que está em baixo. E agora, esta diferença que aqui está é esta série menos esta, e fazendo as contas, estes cancelam, e fica este termo menos este aqui. E é o que está indicado aqui em baixo. E, portanto, resolvendo agora em ordem S4, obtemos uma expressão que nos dá a soma dos primeiros 4 termos da série. Portanto, fazendo esta conta, calculando o valor desta expressão, aqui em baixo 1 menos 1 meio dá 1 meio, divisão por 1 meio, multiplicação por 1 meio, estes cancelam, 1 meio elevado à quarta dá 1/16, e 1 menos 1/16 dá 15/16. Podes verificar que é esse valor que se obtém se fizeres as contas para a soma destes primeiros 4 termos.